Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler. No livro de Lucas, no capítulo 9, verso 7 ao versículo 9. Lucas 9, verso 7. Todos acharam? Diz assim sua palavra. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Esta é a tua palavra, Senhor. Confirma em nossos corações, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Lucas, o autor deste livro, era um médico. E ele escreveu o livro de Lucas enviando a um tal Teófilo. Provavelmente ele era um novo convertido ou alguém de alta qualidade, altas condições, mas que se converteu. E Lucas empenhou o seu trabalho tanto no livro de Lucas como no livro de Atos para escrever um relato fidedigno. Esta é a palavra. Fidedigno quer dizer fiel, correto, preciso do que aconteceu naquele movimento. E ele assim o fez de maneira a informar a Teófilo as coisas que aconteceram. Sabe, meus irmãos, quando uma conversa chega a seu ouvido, ela pode chegar atrapalhada. Você precisa saber o que aconteceu. Porque já diz, quem conta um conto aumenta um ponto. Você precisa... O que acontece quando alguém quer averiguar alguma coisa? O que é que um juiz faz? Pega a versão de um que tem pleiteando uma causa na justiça, pega a versão de outro, pega testemunhas e pede provas. E aí coloca tudo sob seu julgamento, debruça-se sobre os autos e os lê e o compara e vê o que acontece. Diante da lei, quem estava correto e quem não estava. E se alguém mentiu, vai se confrontar. E depois ainda há a tal da acariação, um em frente ao outro para dizer a verdade, um contra o outro, dizer cada um sua versão. Finalmente, o que acontece é que as pessoas se enganam porque não conhecem exatamente o que aconteceu. Uma autoridade não pode pegar apenas uma versão e tomar aquilo como verdade. Ela precisa ouvir o outro lado da história. Mas o fato é que nós precisamos de conhecer o que é verdadeiro, o que aconteceu. Senão você vai ter um julgamento errado. Por isso, Lucas vem e detalha perfeitamente os fatos que aconteceram. E se você voltar na história, você vai saber que houve um tetrarca, que houve esse movimento, uma autoridade romana nos dias de Jesus, e esse mandou degolar João, e você vai olhar lá nos autos e você encontrará nos registros romanos o que aconteceu. Nós não estamos inventando nada, são fatos. O que acontece é que há também boatos que viram verdades e atrapalham a coisa toda.
Nós não queremos boatos que viraram verdades. Nós queremos a verdade. A verdade não precisa de complemento. A verdade, ela se confirma. O que você acha disso? A verdade, de quem fala a verdade, não precisa temer castigo, não. A verdade testemunha de si mesma. Deus seja louvado. Mas Deus é tão poderoso, tão bom, tão consciente de tudo, tão onisciente, que permitiu que esse livro fosse escrito para que nós tivéssemos as miudezas do que aconteceu. Se não fosse assim, nós poderíamos estar meio que atrapalhados. Lucas não era um leigo, Lucas era um médico. Um homem pode contar uma história e esquecer detalhes por causa da sua falta de conhecimento ou de sua falta de destreza para relatar um acontecido. Mas não Lucas. Lucas fez um registro correto do que aconteceu. E se você não conhece a história, você devia ler o livro de Lucas e o livro de Atos. Essa é a história do cristianismo. É assim que tudo começou. Amém? É bom também citar que o pai da fé, ou na fé de Lucas, foi o apóstolo Paulo. Paulo era um judeu, ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseus, segundo o zelo que há na lei, irrepreensível. É o que diz Filipenses. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Lucas não era um judeu. Se não me falha a memória, ele era um grego. Ele era um gentio. Ele não era nem sequer um discípulo de Jesus. Sabiam disso? Lucas não andou com Jesus. Mas observe a importância desse Lucas. Porque Lucas conheceu Paulo. Paulo foi a transição, conheceu a transição entre o judaísmo e o cristianismo. E Paulo teve a visita de Jesus Cristo. E Lucas conheceu Paulo. Não é algo importante? Você acha que Lucas era fácil enganar Lucas? Era fácil? É como, vou dar um exemplo perto aqui. Hoje nós temos a política em confusão, nós temos esse quadro aí, que nós sabemos que está por cumprimento de profecias e nós sabemos onde terminará. Todos que não têm o selo do Espírito Santo adorarão a besta. E haverá um que se levantará e dominará sobre toda a terra. Haverá um homem que se levantará, o 666. Nós sabemos que ele virá. Mas nós sabemos que hoje nós temos sintomas. Os sintomas da política são os sintomas, não são a doença. Está acontecendo isso por alguma causa. E a causa é, eles terão que fazer a Bíblia se cumprir. Eles farão a palavra de Deus ser confirmada. Louvado seja o nome do Senhor. É isto. Mas aí você pega esses homens socialistas, comunistas e etc. Vocês veem os discursos deles e desde a educação, como colocaram comunistas como o pai da nossa educação, se não me engano, o nome dele é Paulo Freire. Valia a vida deles o que eles pensavam. Socialistas, comunistas. E tomam suas ideologias, implantam suas ideologias. E falam de perseguição, e falam falam dos tempos de 60, e colocam sua versão sobre as coisas. E a mídia pontua como verdadeiras versões deles, com novelas, com filmes e tudo mais, e o povo aceita a versão errada. Mas quando você sabe e você conhece alguém
que viveu naqueles dias, aí ele vai dizer o que é que aconteceu de fato. Vocês estão me entendendo? Eu estava lá, ele diz, eu sei como é que eu era tratado, eu sei como era o tempo, aquele tempo de lá. Mas dizem, era isto, era aquilo. Bom, fale com alguém que viveu naquele tempo. Me mostre as fotos. Olhe os fatos históricos. Olha o que estava acontecendo. Eles não dizem isto. E nós tivemos um presidente que chamava Fidel Castro de presidente e chamava o período aqui de ditadura. Não é interessante isso? Vá para Cuba e depois você me diga o que acontece lá. Parece que as pessoas perderam seu juízo, perderam a noção de julgamento. E o fato é esse. Perderam a noção de como julgar. E nós sabemos, e eu poderia falar por outro caminho, mas eu penso que isto aqui, meus irmãos, representa bem. Eu vi um coronel, e eu estive na região lá, eu estive na região do Araguaia. É a divisa entre o Mato Grosso e Goiás. Há um riozão, a mata, há muito verde para lá. E eu vi certo coronel que prendeu um homem chamado José Genuíno. Se você quiser observar isto, fará muito bem para o seu patriotismo. E ele começa a contar como é que foi sua incursão para prender esse homem, que agora está colocado no governo, ou estava no governo, não sei por onde anda. Ele tinha um cargo alto como ministro, esse tal desse José Genuíno, contra quem não tenho nada pessoal. Mas ele foi preso numa batalha no Araguaia. É porque você não é goiano, é porque você não teve sua casa invadida pelo movimento chamado PSDB, ou o que seja lá, o Partido Comunista. Talvez se você tivesse, quando eu falo de você de maneira genérica, porque eu sei que essa mensagem está sendo filmada, mas se fosse um comunista que tivesse invadido sua casa e te sitiado, como fazem os fora da lei hoje, cercando vidas de pessoas, talvez você tivesse uma opinião diferente sobre esse partido. O comunismo prestou em nenhum lugar. E há um partido comunista no Brasil. Já pensaram nisto? Como nós somos liberais? Como nós não temos alguém que mande? Era bom que tivesse coronéis? Não, era bom que o povo fosse outro povo. Mas mesmo se fosse outro povo, outra mentalidade, nós teríamos que cumprir a palavra de Deus. E a cegueira teria que vir. Porque qual país que presta? Não há nenhum que preste. Porque o diabo está em todos os países, o mal está em todos os países, e o pecado está no ser humano. Então é apenas a nossa versão da história, apenas é a nossa não versão, é apenas a nossa parte nesse grande conjunto da história da humanidade, nossa parte chamada Brasil. Mas o que acontece? Quando você olha, estava ali um coronel nessa incursão, e ele então, numa batida lá na mata, porque eles eram guerrilheiros, eles pegaram em armas, sabe? E eu sou inculcado com isso, porque no meu tempo todo de vida, nunca me contaram isso, meus irmãos. Eu não sei se você na escola ouviu isso, mas você sabia que aqueles bonzinhos que foram presos na ditadura pegaram em armas também, mataram gente? Eu nunca soube. Eu fui enganado muito tempo, mas agora eu sei. Comunistas. E iam lá, estavam no mato fazendo o quê? Manobras como militares, é o que eles eram. Militares armados. Como é que você vai dizer para alguém que está armado para ele baixar a arma? Por gentileza, abaixa a arma. O Brasil reagiu muito bem, mas eu quero voltar logo ao texto. Porque sobre o fato de dar uma versão correta, de ter acesso ao fato correto. E se você não tem um fato correto, você julga mal.
E vai o homem dizendo que conseguiu chegar, prendeu ele lá, esse homem, e ele estava lá como guerrilheiro, carregando informações, tudo errado, contra a ordem nacional. E o que eles queriam? Implantar o comunismo, o nosso presidente misturado com a China, com a Rússia. Seria boa coisa, né? Seria boa coisa. Seríamos como a Rússia ou seríamos pior, como Cuba? Mas para quem eu conto essas coisas? Se as pessoas não se importam mais com nada. Só se importam com o carnaval, com a micareta. Não, passou São João. Agora é o que vai vir agora? Próxima festa agora. São João, deve ter uma festa agora. Não tem nenhuma festa, não? Dia dos Pais, Dia das Mães? Festival de verão. É assim. É o pão e circo, e as pessoas não acordam. Vai ter alguma coisa daqui a pouco? Peraí, setembro, primavera, é o festival de verão. Vai ter alguma coisa aí. A Copa, vai ter outro evento para o povo se distrair, né? E tem um show também, fora de hora, né? Carnaval fora de hora, show, vamos fechar a paralela, vai morrer gente de novo. É assim, o povo é que nem boi para ser abatido. Não vem, quando tem comida no pasto, ele está feliz. Agora, quando coloca ele encurralado, é aí que ele sente que vai morrer, já não pode mais fazer nada. Muito bem, então esse homem conta, resumindo a história, que ele prendeu esse homem e conseguiu achar informação de onde estavam os guerrilheiros. E quando ele falou nesse ponto, você vê o homem começar a falar com um nó na garganta. Porque quem disse aonde estavam os guerrilheiros tinha um filho e pediu que o filho disse: pegue meu filho te leva lá onde estão eles, ou em certo lugar. Então, quando ele falou isso, o homem, e você sabe quando vê um homem, começou a chorar, aquele homem militar duro, e começou a chorar. Sabe por quê? Porque ele disse: eu lembrei do meu filho. E disse: eu não posso levar seu filho, não. Nessa altura do relato, ele chora, porque certamente ele lembrava do que aconteceu com o menino. Pois bem, ele saiu daquela casa, deixou o pai com o filho e foi embora procurar o guerrilheiro. Os guerrilheiros voltaram naquela casa, souberam da história e cortaram a orelha e fizeram coisas terríveis com aquele garoto na frente dos pais. Ninguém nunca me contou isso. Será que os bons ficam quietos para os maus se arrumarem seus espaços? Certamente. Nós devemos defender a verdade sempre. Eu estou dando um exemplo. Sabe, essa parte não contam, como eles torturavam e matavam. É só uma parte da história. Claro, e pastor, está certo isso? Nem um lado, nem outro. Mas se você vai contar a história, conte a história corretamente. Nós temos um rei que é Jesus Cristo. Nascemos nesse mundo e devemos respeito às autoridades, porque ele nos falou isso. Mas nós podemos julgar o que é certo, o que é errado. Antônio Conselheiro estava aqui no sertão da Bahia, em Canudos, e nós tínhamos um rei, era Dom Pedro, ou seja lá quem for na época. E eles então fizeram um golpe de Estado, algo assim, e eles deportaram nosso rei fugiu, ou algo desse do gênero. E aqui no sertão da Bahia tinha um homem que respeitava o rei e queria as coisas como estavam. O que eles fizeram? Rejeitaram. Você tem que mudar juntamente com todo mundo. E Antônio Conselheiro disse não. E finalmente isolou-se do mundo e viveu lá no seu Monte Santo. O que aconteceu? Tropas do Sul vieram para exterminar aquelas pessoas. Nossa democracia, nossa república, nosso belo mundo onde vivemos. Aqui não é um bom lugar, irmãos. Nossa pátria é além do rio. Você tem que concordar com o sistema, senão você é uma pessoa errada, um revolucionário. Nós somos revolucionários. Nós cremos que Deus queimará a coisa toda e mudará todo o quadro. É o que eu creio.
Nem republicano, nem democrata, nem direita, nem esquerda. Jesus Cristo. É isto que nós cremos. Quando se conta um fato, você tem que descrever corretamente para não se fazer injustiça. Deixa eu contar isso aos irmãos. Onde eu estive, é muito católico o povo do Goiás. Eles têm uma cidade chamada Trindade, que inclusive é próximo de onde eu estava hospedado a maior parte do tempo. E eles têm crenças, e ela tem, uma das crenças é do Pai Eterno. É uma das crenças lá. Veja só. Como chama? Do Pai Eterno. Veja só. E eles fazem peregrinações, caminham de uma cidade até Trindade, fazem romarias, e tem até rodovias dos romeiros. Gente caminhando nas estradas, enquanto eu dirigia por lá. Quem não podia fazer sua romaria até Trindade, também tinha sua devoção de certo trecho. Em outros trechos de BRs, ou de GOs, né? GOs, né? Que ele é Goiás, então é GO. Nós temos nossa BA. Pois bem, e todo ano morre gente nessa romaria. E se contar, um irmão policial aposentado de lá contou-me como é investido dinheiro nesse tipo de coisa e como tem tanta coisa errada nesse ambiente. Depravação. O lado cristão, o lado religioso, o lado profano. Mas o fato é o seguinte, sobre contar a versão correta. Enquanto estávamos lá, foi um grupo de 30 pessoas caminhando na sua romaria, só que na GO que eles estavam, não tinha acostamento. E eu mesmo, dirigindo uma certa vez, eu tive que dividir a pista no meio, porque as pessoas vinham caminhando uma do lado da outra e avançaram na pista. E se eu ficasse na minha faixa, eu pegava eles. Então eu fiquei... o traço que dividia a pista ficou no meio do carro que eu estava dirigindo. Eu tomei um susto e virei rapidamente. Pois bem, certa noite, eu estava lá. Uma senhora estava caminhando com essas 30 e ela ia de lado com a outra, ela ia de lado com a pessoa que estava mais encostada. Uma caminhonete veio e atropelou ela morreu. 42 anos, 3 filhos, uma boa irmã católica. Essa foi a versão. A primeira versão que contou foi: a caminhonete matou a fulana. Primeira versão. Motorista ruim, né? Que coisa. Que coisa. Ninguém colocou a culpa na romaria nem no que ela estava fazendo. Mas é assim, nunca se conta a versão total da história. E quem sabe a real versão das coisas é Jesus Cristo, que sabe tudo. Porque ele sabe o que ela tinha falado, o que ela pensou, e tudo da vida dela, o Senhor sabe, eu não sei. Mas sabe o que aconteceu? Depois que se vem dizer, a caminhonete estava passando, eu já disse que eu mesmo no trecho tive dificuldade, não foi? Vocês viram falar, né? Era uma curva. No momento que aconteceu, era uma curva. Então, ela estava caminhando no sentido da pista, em vez de caminhar na contramão, porque saiba vocês, crianças presentes, se você está caminhando no asfalto, você caminha do lado que você vê o carro vindo. Nunca caminhe com o carro vindo de trás de você. Veja o carro vindo, porque se ele vir para cima de você, você aí pula para o lado. Tá certo, irmão Renato? Nunca na mão, sempre você anda na contramão, vendo o carro vir para você poder se livrar dele. Pois ela andou de costa para o carro, ela andando aqui e o carro passando. Na curva, vinha a caminhonete, cheia de gente na estrada. Ele tentando, como nós falamos aqui, dividir o meio. De lá para cá vem uma carreta. O que ele fazia? Ninguém contou isso, só depois que se contou. O que se fazia? Se ele jogasse para a carreta, podia ter sido eu, meus irmãos. Podia ter sido eu a fazer isto. Porque quando, no susto, eu fui para o meio da pista,
eu podia, e se tivesse uma carreta, eu teria que procurar dividir ali, poderia arranhar o carro, poderia bater o carro, o retrovisor, arranhar o carro, ou pior, podia bater no carro, imagine, e ser ricocheteado, né? Quicar para o outro lado, bater e resvalar, e em vez de matar uma, matar 30. Que situação, não é? Finalmente, ele pegou só essa mulher e não parou para dar socorro. Que homem mau, né? Aí nós colocamos toda a culpa em cima do motorista. Observe como as coisas são. Bom, o motorista matou. Foi. Se fosse você dirigindo. Ah, mas podia arranhar o carro. É melhor o carro. É melhor arranhar o carro do que matar alguém, é verdade. Mas quem pagaria o prejuízo do carro arranhado? O motorista merecia pagar esse prejuízo se fosse só arranhar o carro? O que ele podia fazer naquela hora? Ele podia, então, fazer um movimento brusco e ele mesmo morrer? Capotar o carro, atirar bruscamente o carro para a ribanceira e morrer? Ele merecia morrer? Merecia? O motorista não, estava dirigindo certo. E você sabe que era um motorista? Sabe se era uma mulher? Ou se era um velho? Ou se era um homem mesmo, com sua família, crianças pequenas? Será que ele merecia morrer em detrimento à vida daquela mulher que estava indo numa romaria católica? Nada contra os católicos. Mas ela estava fazendo alguma coisa correta? Será que ela não deveria... E de noite, era 11 horas da noite. Ele ia andar 15 quilômetros ou 20, não sei. Sem julgar a fé, sem julgar a religião daquela senhora, mas será que isso não deve ser contado? Merecia o homem ou a mulher, ou quem quer que seja que estava dentro da caminhonete, morrer? Não deveria, mas até contar. E ele deveria parar para dar socorro, ainda foi dito, não parou para dar socorro. Deus me livre de uma situação dessa. Eu não sei o que eu faria. Se ele parasse, será que iam julgar ele direitinho? 30 contra 1, será que iam fazer justiça? Que Deus tenha misericórdia de nós, que dirigimos por aí, pelo mundo. Mas o fato é que Deus conhece a versão correta. E você, quando falar alguma coisa, declare a versão correta, o que aconteceu. Porque senão você vai fazer injustiça a alguém. Muito bem. E o que tem isso a ver, pastor? O pessoal da ditadura e agora essa questão da versão correta. É porque nós estamos aqui em 2017 pregando o Evangelho e nós temos várias versões do Evangelho. Deve haver a verdade, ou então todas são a verdade. Cada igreja alega ser a verdadeira. Se cada igreja é a verdadeira, então há muitas verdades. E você sabe que não existem muitas verdades. Então o que fazer? Se Deus fosse julgar o mundo pela Igreja Católica, onde ficariam os protestantes? Seriam todos condenados. Mas por qual Igreja Católica Deus julgaria o mundo? Porque existem várias. Existe a ortodoxa, existe a siciliana, mas não é católica, anglicana, é siriana. A carismática, por qual católica? E se fosse pelos protestantes, qual protestantes? Tem os anglicanos, tem os episcopais, os anglicanos até têm pastores homossexuais agora. Parecem-se com os luteranos. Deus julgaria o mundo pelos anglicanos, pelos luteranos ou pelo qual? Pelos batistas? Então, como é que ficariam os outros protestantes? Deus não pode julgar o mundo por uma igreja, porque também não haveria justiça. Então Deus tem que ter alguma coisa pelo que ele julgue o mundo, algo certo, algo firme, uma versão correta do que aconteceu. E ele tem a sua palavra. Ele julga o mundo por sua palavra, não por nenhuma igreja, não por nenhum homem, é pela Bíblia que ele julga o mundo. Amém? E nós devemos conhecer a palavra de Deus. E esse é o fato sempre que eu repito sempre, as pessoas
não conhecem a palavra de Deus, têm dificuldade. Mas há uma escritura que diz que nós devíamos receber dele, buscar dele ou comprar dele colírio para os olhos, para que nós pudéssemos ver. Então, se você não tem conseguido ver alguma coisa, há um colírio para você esta manhã, para que você possa enxergar o que está acontecendo. Enxergar. Porque Herodes, aqui o tetrarca, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele sabia que ele matou um João e estava acontecendo um movimento. Que movimento era ele? Era esse? Jesus Cristo, ele não sabia. Herodes não sabe de nada. Você está sabendo agora, porque eu estou dizendo aqui na nossa mensagem. Herodes está lá sem saber nada. Jesus mandou seus discípulos, os 70 e mais 70, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. E eles foram fazer os milagres por ordem de Jesus. Herodes só está vendo um murmurinho. Rapaz, alguém foi curado? Alguém levantou? Alguém isso? Milagres, maravilhas? Alguns diziam, o profeta Elias está de volta. Olha o que pensava Herodes. Elias está de volta. Elias o tisbita que lutou contra Jezabel. Ele é a reencarnação de Elias, está vendo? Até nisso o espiritismo está errado. E é mostrado aqui. Alguém pensava que era Elias, a reencarnação de Elias ou algo assim. Outros diziam que Elias havia ressuscitado. E outros diziam, um profeta dos antigos tem se levantado. Ele não sabia qual era a versão correta. Haviam 3 versões. Que Elias estava ali na terra, ou que havia ressuscitado o João que ele degolou, ou então que havia um profeta dos novos, como dos velhos em nossos dias. Isso tomando no tempo de hoje, né? Se fosse hoje o que Herodes estava vendo. Mas você não acha que essas 3 versões estão em curso agora mesmo sobre o Evangelho e as pessoas não sabem o que está acontecendo? Isso tudo que acontece, Herodes do nosso tempo olha para isso e não sabe o que está acontecendo. Ele sabe, aos crentes antigos eu mandei matar. O que está acontecendo agora? Eles ressuscitaram? É de novo o movimento luterano? É de novo o movimento wesleyano? O que está acontecendo? Será que Wesley se levantou de novo? É uma reencarnação de Wesley? Uma reencarnação de Finney? Uma reencarnação de Parra ou daqueles outros pentecostais antigos? Será que nós temos um novo Calvino? O que será que está acontecendo aqui na Terra? Ou então, não, deve ser que Lutero ressuscitou dos mortos, está agora caminhando e fazendo uma revolução de novo. Será que é isto? Ou um daqueles grandes pregadores voltou à vida? Tampouco isto. Nós não cremos numa ressurreição isolada. Não cremos em uma reencarnação. O que aconteceu? Será que um profeta como os antigos ressuscitou? Não. Será que um profeta dos antigos, porque isso seria Elias? Ou será que Deus levantou um profeta como os antigos em nossos dias? Ou será que nós temos de novo o mesmo Deus fazendo a mesma coisa? Eu penso que essa é a melhor versão, porque Ele é o Senhor e Ele não muda. Então o que Ele fez no passado, Ele deve fazer hoje. Então nós devemos ter um profeta como os antigos hoje. O mesmo movimento que será tão mal entendido. Eu li certo relato que quando a Herodias, que pediu a cabeça de João numa bandeja de prata, quando ela soube do que estava acontecendo, que desse boato que João havia ressuscitado, sabe o que ela disse? Há um registro que ele... Você não soube disso da versão, né? Não te contaram isso, não foi? Mas vou te contar, porque eu sei a versão correta.
Herodias disse, alguém falou, João ressuscitou. Sabe o que aquela mulher disse? Eu já matei uma vez, o mato pela segunda vez. Vocês podem crer numa coisa dessa? Que temor de Deus aquelas pessoas tinham? Se ele ressuscitou, viu, fulana? Se João, que eu matei, mandei matar, ressuscitou, pois bem, e dei a cabeça dele para os meus cachorros comerem, porque eles quiseram sepultar o corpo e me pediram também a cabeça. Eu disse, a cabeça eu dou para os meus cães. E os cães devoraram a cabeça do profeta de Deus, João Batista. E agora você está me dizendo que ele ressuscitou? Pois bem, matei ele uma vez, mato ele de novo. Que temor tem esse povo com Deus? Você acha que Deus tem que vir fazendo o quê quando vier da próxima vez? Essa terra será queimada, meus irmãos. Deus tem dado muita chance para nós. Nós temos brincado. Nós temos brincado com Deus. Há pessoas que não vão crer nisto. Não vão crer, não vão temer o sobrenatural. Sabiam disso? Nós somos tentados a pensar que se nós fôssemos uma igreja assim, com aqueles sinais e maravilhas, como no Antigo Testamento, as pessoas iriam temer a gente. É verdade? É verdade? Não é verdade. Porque quando um fogo de Deus fez uma muralha entre Faraó e o povo de Israel, naquele passo que eles iam atravessar o Mar Vermelho, Faraó temeu o fogo sobrenatural? O Faraó queria passar. O fogo não deixava. Era claridade para Israel e escuridão para o Faraó. E ele queria passar, não temeu o sobrenatural. E quando então aquele fogo baixou, foi quando o povo de Israel já estava atravessando, Faraó temeu passar no meio do Mar Vermelho, que estava aberto pelo Senhor, não temeu. Nossa geração também não teme o sobrenatural, não respeita a Deus. Quando Moisés jogou a vara no chão e virou serpente, Faraó tremeu, não foi? Não, Faraó resistiu a Moisés. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses dos últimos dias também resistirão à verdade. É o que diz a Bíblia. Nós temos pessoas que não receberão o Evangelho, são opositores do Evangelho. Mesmo que Moisés viesse o mesmo aqui entre nós e fizesse milagres e maravilhas como fez no deserto e no Egito, haveria quem não cresce. Você não acha? E se eu te contar que Deus mandou um homem semelhante a Moisés em nossa geração e as pessoas não creram? E aí você dissesse, se eu visse eu creria. Mentira! As pessoas contemporâneas desse profeta viram milagres e maravilhas e não creram. E alguns que creram torceram a doutrina em tantas coisas mais. Nós vivemos um tempo de muita dificuldade, meus irmãos. De muita dificuldade. Eu estive com o Peregrim, irmão que conheceu esse profeta. Então, o irmão Brana, que é este profeta, disse a ele, irmão, tira os aparelhos dessa criança. Ele havia orado por uma criança que estava cheia de aparelhos ortopédicos, parecia como que um robô, e não se firmava, a perninha fininha assim. Então ele disse, pode tirar os aparelhos. E Peregrim começou a tirar aquele aparelho ortopédico. De repente, o menino pisou no chão e se firmou. E saiu correndo. E as pessoas louvaram a Deus. São testemunhas, sabe como Lucas? No meu caso, eu não sou nem Paulo, nem sou Lucas, mas sou alguém que conheceu a Lucas. Você está me entendendo? E são fatos, eu posso provar. O irmão Bisco, que até agora estava acamado, teve um problema de coração, espero que Deus o cure, já passou dos 70, já faz alguns anos. Ele foi na reunião onde havia um certo pregador,
que disse que recebeu o seu dom através de um anjo, que ele foi ministrado para pregar, para curar os enfermos. E ele foi, assentou-se na primeira cadeira, ele tinha seus 12 anos de idade. E uma menina com os olhos brancos, porque não tinha cor os seus olhos, disse, foi orar por ela para que ela recobrasse a visão, e ele orou por ela, e a menina continuou cega. Ele orou a segunda vez, e a menina estava cega ainda. Então ele disse, Satanás, eu tenho uma comissão dada a mim por um anjo de Deus. Eu ordeno que, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vá embora. Então pegou a menina que estava abraçada contra o seu peito a essa altura e virou para a multidão, e o irmão Peregrim viu, o irmão Biscoe viu quando a menina fitou ele. Isso aconteceu em nossos dias. E sabe, irmãos, esse profeta, diferente dos demais profetas, veio numa hora muito diferente. Porque a mensagem dele é uma mensagem muito diferente, muito embora seja o cumprimento da Escritura. Ele veio dizer que Jesus Cristo está de regresso. E veio preparar a noiva para o arrebatamento da igreja. E ele disse, quando confrontado assim, irmão Branham, você quer começar uma nova era apostólica? Então ele disse, quando foi que ela terminou? Deus nunca ficou sem uma testemunha. Lembra quando houve o problema com os mileritas? Deus levantou outro movimento. E teve problema com esse, Deus levantou outro. Então Deus levantou os pentecostais, como nós conhecemos, e houve problemas, então Deus levantou esta mensagem. E se houvesse tempo, essa mensagem fracassaria, e Deus levantaria outra mensagem. Mas não há mais tempo. Por que não há mais tempo? Porque Israel está em sua pátria natal, está esperando agora mesmo o Messias. É tempo de irmos no arrebatamento. Chegou a hora. E sabe o que esse profeta disse? Que aquilo que estava em pequena porção em seu ministério vai estar completamente na noiva. Entenda o que eu estou dizendo a você. Agora me dirijo ao nosso querido visitante. Não é algo acerca de um homem, é algo acerca de você. Há uma profecia na Bíblia dizendo que a terra está gemendo, está com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que somos chamados de filhos de Deus. E o que faremos quando... O que é que um filho de Deus faz? Aquilo que Jesus fez. Nós estamos nos preparando para alcançar a estatura de varão perfeito, Jesus Cristo. Não é mais ir para uma igreja ou ir para outra igreja, é você assumir o seu direito de filho, de filha de Deus. Você andará nesse mundo como Jesus Cristo. Mas não é um caso de você andar como Jesus Cristo, de você deixar de beber, deixar de fumar, não é isso não. A autoridade que foi dada a ele será dada a você. Então não há mais um tempo para um super pastor, um homem santo. Não, será uma igreja que terá esse poder. E nós não cremos, de fato, em um homem santo. É um Deus santo no homem. O que foi um Deus santo em alguns homens e em homens, será agora um Deus santo na igreja. Amém? Essa é a diferença. Mas só que quando falamos sobre isto, nós estamos acostumados à velha versão dos fatos, das coisas. Eu ouvi uma coisa nojenta, e eu vou colocar isso no nosso grupo para você ouvir o que o homem estava falando. Era um padre dizendo que é um grande erro. Que erro é esse, seu padre? É que os protestantes creem, isso é protestantismo, eles creem mais na Bíblia do que na igreja. Eles não sabem que a Bíblia foi produzida
Isso é o diabo dizendo, a Bíblia foi produzida. Não foi, não. Vou logo negar a frase antes. Isso é mentira aqui, viu? Ele dizendo lá, essa mentira, que a Bíblia foi produzida pela igreja. Então a igreja é maior do que a Bíblia. Satanás mentiroso. Então ele diz, falta um pouco de humildade para você reconhecer isso. Que a igreja é verdadeira e a Bíblia vem depois da igreja? Isso é diabo. É como dizer, primeiro vem minha pregação aqui, viu, meus irmãos? Depois vem a Bíblia. Não, primeiro a Bíblia, depois eu. E tem que ver como aquela cobra fala com delicadeza. Você gosta de palavras delicadas, não é isso? Diabo, você vai ouvir o diabo. Mas houve um que não era delicado, gritava raças de víboras. Era João Batista, gritando contra o sistema denominacional de seus dias. Quem vos ensinou a fugir da ira do inferno, fariseu hipócrita? Jesus outro, viu? Não era muito manso também nele, não. Raça de víboras. Mateus 23 de Mateus também, você encontra Jesus dando os 2 gritos também naquele povo. Cobras, vocês pintam os sepulcros dos profetas e com essa atitude vocês provam que sois filhos daqueles que colocaram ele ali. Hipócritas. A igreja vem primeiro. Isso é protestantismo. Isso é a verdade. Mentirosos. Nós cremos na Bíblia. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que a igreja diz? A igreja diz que Maria nasceu virginalmente. Isso é Bíblia. Eles inventaram isso em 30. A igreja diz, isso é a igreja católica, que Maria subiu aos céus também, como Jesus Cristo. Foi a Bíblia quem disse? Não, foi a igreja católica. E o povo aceita como verdade. Por isso, era necessário que a mudança viesse. E ela veio. Você a aceitou? Deixa eu contar uma coisa. Nós vivemos o tempo de colher, e é sobre isso que eu falo agora. O tempo que estamos vivendo aqui é tempo de colheita. Não é tempo de plantar. É tempo de colher. Lá no Goiás, é muito bonito onde eu estava. Muitas fazendas plantam soja, plantam milho. E eu passei por lugares que havia sido colhido já. Não era tempo, mas aquele não era o tempo de plantar. É tempo de colher. Meu irmão, você trabalhar no tempo errado é tão triste, viu? O tempo agora não é de plantar, é de colher. Deus já tem plantado sua semente durante todas as eras. Deus tem ensinado sua doutrina gradativamente, revelando-se todo o tempo. De maneira que agora nós não temos mais algo novo para receber. Nós temos que cumprir o que foi dito. O material foi todo dado, foi tudo ensinado, é a hora da prova. O irmão Brana chegou a dizer, os luteranos são como... Os luteranos são o tempo da primavera. Deixa eu ler isso para vocês aqui. Está marcado. A era luterana foi a primavera, que começa agora, não é isso? Começa agora em setembro. A era wesleyana, com John Wesley, os metodistas, foi o verão do crescimento, porque é no verão que cresce e amadurece. A era de Laodiceia, que é a nossa era agora, é o tempo de colheita e ajuntamento do joio para que seja atado e queimado, e recolhimento do trigo ao celeiro para o Senhor. Então nós tivemos a primavera, que é a primavera, depois nós temos o tempo do verão para amadurecer, e depois nós temos o tempo da colheita. Nós agora passamos pelo inverno, primavera, verão, outono, inverno. Agora estamos agora no inverno, indo para a primavera. Depois o verão, outono. É sempre assim, Deus trabalha sempre em harmonia, sempre em ciclos,
sempre igual. O que é que nós tivemos antes do Martinho Lutero? Tivemos a Era das Trevas, da tenebrosa Idade Medieval. Durante 1000 anos, quase, quem mandava no mundo eram os chamados crentes. Crentes? Sim, crente porque era uma coisa só. Cristão, crente era uma coisa só. Católicos. Era a igreja que mandava, e Deus tirou seus filhos daquela igreja. Mas então, depois de muito inverno, houve uma primavera. Martinho Lutero dizendo: o justo vive da fé. Isso fez nascer a semente. Então nós tivemos então a era wesleyana, onde nós tivemos o verão, onde então amadureceu e cresceu a árvore e deu fruto. Mas agora é tempo de colhermos a verdadeira semente. E o que é que foi plantado, pastor, para ser colhido? A vida de Jesus Cristo foi plantada na terra. A vida de Jesus Cristo será colhida dessa terra. Vocês entendem? Você planta um grão de milho para colher o quê? Milhos. Você planta grãos de feijão para colher o quê? Feijões. Você plantou, o Senhor Deus plantou Cristo na terra para colher o quê? Jesus Cristo. Bom, ele plantou Jesus na terra para colher o quê? Um batista? Um assembleano? Foi isso? Um metodista? Um adventista? Me aponte Jesus Cristo. Como é que pode? Eu estava na fazenda. Eles têm pragas lá agora em Goiás de javalis imensos, aquele porcão mais magro um pouco, alto, do dente grande assim. E eles são pragas na seara e fazem maior confusão lá. E é permitido caçar esses animais. E esse irmão que caça esses animais me falou sobre isso e me levou num chiqueiro onde ele tinha guardado 3 porquinhos, 3 javalis, porque ele havia matado a mãe deles e ficou com dó dos bichinhos, então os guardou ali no chiqueiro. E eu entrei onde eles estavam. E você sabe, javali é um bicho muito, muito selvagem e pode matar um ser humano. Mas ali, naquele criado desde pequeno, tomando mamadeira, aqueles animais cresceram mansos e você pode tocar neles. E quando o dente cresce, eles podem serrar aqueles seus dentes para evitar problemas. Mas você pode levar suas crianças e deixar tocar nos pelos. Ele é um porco mais peludo, da cara mais comprida, o javali. Ora, se nós que alegamos ser cristãos, que alegramos ser convertidos e somos trazidos ao regaço, ao passo de Jesus Cristo, continuamos selvagens, é porque nós não temos sido tratados por Jesus Cristo. Porque se mesmo um porco bem tratado fica manso, como é que nós, andando na presença de Deus durante anos, não aprendemos dele a ser mansos e humildes de coração, como ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Há alguma coisa errada em algum lugar. Mas eu gostaria que você se apressasse, porque o tempo da colheita chegou. É tempo dos caminhões transitarem. É tempo das colheitadeiras, você vê aquelas grandes colheitadeiras passando, ajuntando. E é tempo de você também ver os gadanhos também passando. Sabe o que é gadanho? Aquele gancho que puxa as palhas e amontina as palhas para queimar. Observe que você não está sendo juntado por um gadanho, por um gancho do diabo e sendo atado num feixe de feno ou alguma coisa assim. Observe que você está sendo colhido na grande colheitadeira de Jesus Cristo para ser colocada nos silos. Observe o que está juntando você. Se você está sendo juntado por alguma coisa que te prende, que te amarra, ou se você está sendo juntado com outros semelhantes a você e guardado num silo. Vocês me entendem?
Talvez você diga, os irmãos presentes e aqueles da audiência na internet, eu não pertenço a nada. Pertence. Ou você está com Jesus Cristo ou você está contra Ele. Ou você está recebendo o Espírito Santo, caminhando nesse caminho que chegará na Nova Jerusalém, ou você está indo na contramão, indo para o inferno. Há apenas dois caminhos, um para cima e um para baixo. Há muitos, eu poderia falar mais, mas o tempo não permite mais por hora, mas há muitas coisas prendendo as pessoas. Às vezes é um emprego, às vezes, o que eu poderia dizer? Dinheiro, às vezes é posição, amizade. Mas há um Jesus Cristo esta manhã, querendo também tirar, não prender você, porque Ele não nos prende, nós servimos a Ele por amor. E se nós falhamos, Ele nos perdoa. Há um Jesus querendo levar você para o pasto verdejante, sabe? Esse javali selvagem receberia tiros se ficasse fora do chiqueiro, da fazenda onde esse irmão trouxe eles. Não é verdade? Imagine, agora eles são mansos, agora eles são, não mordem mais ninguém, não estragam mais fazendas nenhuma. O que seria se eles fugissem? O que seria se eles fugissem da tutela desse irmão? Eles poderiam ser caçados e não dava nada, porque eles são praga lá. Sabem? Nós somos uma praga aqui na terra. Nós só fazemos o mal como seres humanos. Se você sair daqui de Jesus Cristo, o diabo te alcançará, e com razão, e com a lei por cima, confirmando a sua atitude. Porque aqueles que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Então é melhor ficar aqui, nós, javalis salvos pela graça, aprendendo a andar com o nosso pastor, até que um dia Ele nos transforme exatamente na sua presença, na sua pessoa. Eu espero que você entendeu. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, obrigado por estar em tua casa. Ó Senhor, transforma a nossa natureza na tua natureza, Senhor. Muda o meu coração, Senhor. Muda o nosso coração no teu coração. Eu sei, Senhor, que se nós sairmos da tua presença, nós morreremos, Senhor. Mas estando nós aqui, Senhor, ainda se pode tocar em nossas costas, como daqueles javalis, e ver os pelos compridos, se sabe que não é um porco doméstico. Se vê a maneira, o focinho comprido, Senhor. Ó Pai, sou eu e meus irmãos, Senhor Deus, com atitudes humanas, de baixo, com provas cabais de que somos daqui, Senhor, e que precisamos de um Salvador. O Senhor nos salvou há 2000 anos atrás, Senhor, pagou o preço, nos deu acesso de volta, mas a tua graça nos salva todos os dias, porque está escrito que as tuas misericórdias são novas a cada manhã. Por isso não somos consumidos, porque renovariam-se as misericórdias, Senhor, sem razão. Há uma razão para a misericórdia se renovar, ó Deus. Assim, é porque nós somos falhos, e a cada dia nós, falhos, precisamos desse Deus infalível nos cercando. Senhor, reconhecendo que somos pó e cinza, pecadores, eu oro, Pai, que Tu perdoes a todos nós. Obrigado por ter recebido a mensagem de um profeta. Obrigado por conhecer essas coisas. Obrigado por estar esperando a Tua vinda. Obrigado, Senhor, por teres me suportado todos esses anos. E sei que meus irmãos podem falar a mesma coisa. Obrigado por Tua graça, que não tem fim, Senhor. Pai, eu oro por cada irmão presente, em seu coração, o que esteja mal, alguma dificuldade, Senhor, que Tu ajude, Senhor.
Tu sabes os desejos de cada um de nós e oro que Tu concedas o desejo de cada coração conforme a Tua vontade, Senhor. Oro por nosso querido visitante, Senhor, o Márcio. Tu conheces toda a vida dele, Senhor. E oro que Tu o abençoes grandemente, Senhor. Que ele seja abraçado por Tua graça. E que o Senhor segure em Suas mãos. E que o livre do mal, Senhor. Ó Pai, conceda a ele Teu Espírito Santo. E que naquele grande dia, quando o mal vier, ele esteja contado com aqueles que escaparam. É minha oração, Senhor. Também oro pelos irmãos e irmãs que têm ouvido esta mensagem pela internet em muitos lugares. Pai, eu oro que Tua graça alcance cada um deles. Bênçãos e curas de igual forma venham a cada um. Nos concede caminhar em Teus passos. É o que eu Te peço, Pai. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Enquanto vamos aos nossos lares, sabendo que voltaremos para a comunhão logo mais à noite, pedimos que Tu nos acompanhe a todos nós. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Diga: Deus abençoe o seu irmão. Chamou-me não só uma vez, tantas terras que eu triste humilhar,